Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos início ao quarto trimestre das nossas lições bíblicas da revista da Escola Dominical Classe Adultos da CPAD. O título geral para esse quarto trimestre é o Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. E aí nós iniciamos com a lição de número 1, conhecendo os 2 livros de Samuel. Tudo o que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição, sempre lembrando que não é a chamada aula antecipada, e sim um plano de estudo para que você tenha um caminho mais assertivo para produzir o seu próprio conhecimento em cima da lição apresentada na revista. Você pausa esse slide e conhece a nossa maneira de fazer essa abordagem. A compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, você pode dar o seu like, o seu positivo, para que o YouTube ranqueie melhor esta lição e outras pessoas tenham acesso também a esse material, ok? A gente passa então para os objetivos específicos para essa lição, que são 1. Apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. 2. Pontuar a autoria e data de 1º e 2º Samuel. 3. Explicar a teologia dos livros de Samuel. E 4. Apontar Samuel como o divisor de águas em Israel. Então são 4 objetivos específicos para essa lição, tá? A gente chega então ao textuário da lição, que diz o seguinte: e disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:18. E a verdade prática, nos livros de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. A leitura bíblica em classe, em 1 Samuel 1, do 1 ao 8, você tem aqui nesse slide. Você pode pausá-lo e fazer essa leitura. Eu não selecionei nenhum versículo em particular. E aqui você tem a leitura diária também, aquela feita durante a semana, que você pode combinar e lê-la juntamente com a leitura bíblica em classe. Se você é professor, pode distribuir 6 post-its aos seus alunos para que eles façam uma leitura sequencial já no começo da aula dessa leitura diária que é feita durante a semana, se assim você achar útil para a sua aula, ok? A gente passa então para a introdução da lição, sempre selecione em amarelo aquilo que é mais importante para tornar enxuto o texto colocado pelo comentarista. Então, o trechinho amarelo diz: nesse trimestre, estudaremos os livros históricos de 1ª e 2ª Samuel. A partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi, perceberemos que os líderes passados não eram infalíveis. E aí a gente sempre combina a conclusão da lição para saber até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. A parte amarela diz: as muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas, ao mesmo tempo, revela o quanto Deus trabalha pelo seu povo. A gente passa então para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. No primeiro a gente tem o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. No segundo, autoria e data. No terceiro, a teologia nos livros de Samuel. E esse também tem o quarto tópico, Samuel, o divisor de águas. No primeiro a gente tem a originalidade de Samuel, os personagens principais do livro, e 3, o propósito de 1º e 2º Samuel. No tópico 2, título e autor. Depois, a data dos livros. E em terceiro, a situação espiritual. No terceiro tópico, a gente tem profecias cumpridas, em busca de um rei e os alicerces da dinastia davídica. E no quarto, a gente tem um momento de crise espiritual e o líder Samuel. Aí, para os professores, fica a dica de gestão do tempo em aula: 20 minutos
no primeiro tópico, 20 no segundo, 20 no terceiro e 10 minutos no quarto tópico, porque o que vai ser apresentado no tópico, na verdade, você já vai ter comentado um pouco durante os tópicos anteriores, ok? Então, pelo menos eu fazendo a análise da lição, acabei estudando algumas coisas que podem ser vistas nesse quarto tópico. Como é uma lição inicial, a primeira da revista, muita coisa vai ser abordada durante as outras lições. Então você não precisa se prender a um assunto aqui, porque você vai ter muito tempo para trabalhar esses tópicos em outras lições, como eu apresentarei aqui mesmo um trecho, uma dica, né, de trecho de outra lição que você pode aproveitar nessa, ok? Então fica aí essa sugestão aos professores. Então a gente começa pelo primeiro tópico, onde a gente vai falar sobre a originalidade de Samuel, os personagens principais do livro e o propósito de 1º e 2º Samuel. A gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então a gente tem primeiro a originalidade de Samuel. A parte em amarelo do texto diz o seguinte: os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, ok? E aí, o que eu tenho a dizer a respeito desse ponto é o auxílio. Nos manuscritos hebraicos mais antigos, 1º e 2º Samuel eram considerados um só livro. Mais tarde, eles foram divididos em dois pelos tradutores da versão grega, a Septuaginta. Então, eu tirei essa nota da Bíblia de Estudo MacArthur, ok? E aqui, algo importante também que você deve prestar atenção é que essa parte em cor laranja, ela diz que os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel a partir de sua entrada em Canaã, ou seja, no século 12 a.C., até o cativeiro babilônico em 586 a.C. Então a gente tem um período de quase 600 anos. Na verdade, essa informação deve ter sido colocada aqui de forma equivocada, porque os acontecimentos de 1ª e 2ª Samuel, eles tratam de um período de mais ou menos de 135 anos, como você pode ver na nota ao lado. Então fica aqui essa dica para que você faça a correção e você que é professor alerte os seus alunos sobre o período apontado aqui, mais na frente o próprio comentarista vai colocar isso que eu estou dizendo aqui, ok? Então a gente passa para o segundo ponto, os personagens principais do livro, e a gente tem na parte em amarela os personagens principais são Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus, que também veio a ser rei. Eu coloquei o ponto 3 junto, porque ele também é importante para ser tratado juntamente com o segundo. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática, ok? E aí eu uni esses dois pontos porque eles se completam, portanto podem ser analisados de uma única vez, e aqui vem o auxílio sobre a expressão anarquia, a expressão monarquia e a expressão teocracia, ok? Retirado do dicionário Aurélio, é só você pausar e usar como subsídio para entender o que é monarquia teocrática, ok? A gente fecha assim então esse primeiro tópico, dando as orientações para que você possa expandir o seu pensamento em relação a ele de maneira objetiva, ok? A gente parte então para o tópico 2, que a gente vai ver a partir do próximo slide, falando do título e autor, data dos livros e situação espiritual, ok? Então a gente tem título e autor, parte em amarelo. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento, as duas obras são anônimas. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. E aí, aqui um auxílio que eu trago para vocês para complementar esse trecho aqui, também retirado da Bíblia de Estudo MacArthur. É só você pausar e ler esse auxílio e aproveitá-lo se assim você achar conveniente, ok? A gente passa então para o segundo ponto, a data dos livros, trecho em amarelo, 1100 e 970 a.C. Lá embaixo, os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos, conforme eu falei lá atrás, período de 135 anos aproximadamente.
e não 600 anos aproximadamente, como estava indicado. E aí, você tem mais um auxílio aqui, tá bom? Que pode te ajudar a expandir a reflexão, a análise sobre esse ponto aqui, você usa conforme a sua necessidade, ok? A gente passa então para o terceiro ponto, a situação espiritual. Trecho em amarelo, Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar, praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos dos sacerdotes Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes na nação. 1 Samuel 7,3. Religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. 1 Samuel 2, 22 e 23. Sobre esse ponto, como esse ponto expressa de modo sucinto e claro as condições de Israel naquele momento, achei por bem complementar apenas com um dos textos citados. E a gente tem aqui o texto de 1 Samuel 7,3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. E servi a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Glória a Deus. A gente passa então para a finalização desse tópico também de maneira enxuta e objetiva para que você possa expandir o seu pensamento sobre ele. Então a gente vai para o terceiro, a teologia nos livros de Samuel. Ponto 1, profecias cumpridas. 2, em busca de um rei. E 3, os alicerces da dinastia davídica. E a gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então, o que eu fiz? Juntei os 3 pontos aqui num só slide, porque como eles são truncados, ou seja, não tem uma sequência suave de transição entre eles, fica difícil de compor aqui trechos em amarelo para juntar o pensamento deles. Então, o que eu preferi fazer? Trazer para vocês um auxílio, tá? Com conteúdo mais claro sobre esse título no próximo slide. Então, a teologia nos livros de Samuel, tá aqui o que o comentarista colocou, e eu trouxe um conteúdo que te dá uma condição de leitura um pouco mais suave e sequencial para você entender sobre a teologia que está presente nesses 2 livros. Então, está aqui nesse slide, tá auxílio em 1 e 2 Samuel a 4 temas teológicos predominantes. Então, aqui você tem os 4, está colocado nesse slide, é só você pausar e fazer a leitura que você vai ter um entendimento um pouco mais abrangente e mais adequado do que o que foi colocado anteriormente, ok? Então é só para complementar o seu raciocínio e ficar mais fácil o seu entendimento. A gente passa então para a finalização desse tópico 3, colocando aquilo que é mais objetivo, tá? Eu não tenho aqui a intenção, como eu disse previamente, de dar pré-aula, né? De dar aula antecipada. Então, o que eu indico aqui é os pontos mais importantes, faço um enxugamento para que você possa, dentro do seu estudo, otimizá-lo e ser mais assertivo naquilo que é mais importante. Aí depois você aproveita o restante que o comentarista colocou, tendo já absorvido o entendimento principal da lição. A gente passa então para o último tópico, que vai falar sobre Samuel, o divisor de águas. Então, ponto 1, um momento de crise espiritual, e o ponto 2, o líder Samuel. A gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então, o que a gente tem aqui? Um momento de crise espiritual, parte em amarelo. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário num momento de grande crise espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi um homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. E aí, eu juntei aqui o ponto 2, porque ele contribui com um no seu raciocínio feito de uma única vez. E aí a parte em amarelo, o líder Samuel, ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do ofício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico, ok? Então, esse ponto 2 complementa o 1.
E aí eu uni esses dois pontos porque eles se completam, portanto você pode analisá-los de uma única vez. E aqui eu tenho uma dica importante para vocês, que é o seguinte: você pode usar os tópicos 1 e 2 da lição 3 para complementar a sua análise desses pontos, ok? Então a lição 3 vai falar sobre Samuel, e lá na lição 3 que você vai ver mais à frente, o ponto 1 e 2 pode te ajudar no estudo desse tópico 4 aqui, tá? Então fica aí essa dica para você aproveitar e você que é professor passar aos seus alunos também, se achar necessário, tá? Assim, a gente fecha então o quarto tópico também, colocando aquilo que é mais importante para que você possa expandir o seu pensamento sobre a lição de uma maneira assertiva, objetiva, clara e enxuta. A gente chega então ao final dessa lição, a conclusão dela tendo passado por todos os tópicos e tendo colocado em relevo aquilo que é mais importante. E aí, a conclusão diz o seguinte: os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nesses livros revelam os erros e acertos de líderes humanos, mas, ao mesmo tempo, revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo, tá? Então, aqui, a minha dica final para vocês é que vocês façam a leitura, quem não fez ainda, dos 2 livros. Tenta ler essa semana os 2 livros de Samuel. Se não conseguir ler até o domingo, ou quem tem aula durante a semana, até a sua aula dessa primeira lição, tenta ler até a segunda, porque é muito importante você fazer a leitura desses 2 livros ao estudar essas lições. E ali, já dizendo antecipadamente para vocês, você vai sentir alegria ao ler, você vai sentir muita tristeza também ao ler esses livros, você vai ficar confuso com as coisas que estão ditas ali em determinados capítulos. Você vai ver, por exemplo, Samuel, quando está cheio de demônio e persegue a Davi para matá-lo, de repente se encontra com um grupo de profetas e ali o Espírito de Deus o toma e ele começa a profetizar também. Você vai ver Davi fugindo de Saul e mesmo com a promessa de Deus na vida dele, ele vai até Gate, uma cidade inimiga de Israel, e ali diante do rei ele teme e finge demência e começa a babar e fazer uma série de coisas assim que a gente fica surpreso ao ler. Então, e tem muitas coisas boas também. Então é um livro empolgante, também que traz certa conturbação, mas que você precisa entender que você não está lendo um livro do século XXI, mas um livro de 3.000 anos atrás. Então você precisa ter esse entendimento para tentar entender que a abordagem que é feita ali é feita diante de um quadro de 3 milênios atrás, tá bom? Então leia, reflita, converse com Deus, peça para Ele te esclarecer o que for necessário e vamos para frente que tem muita lição, tá bom? Desejo a todos uma excelente aula, espero contribuir de alguma forma com o estudo de vocês. Então, a gente se vê na próxima aula, se Deus quiser. Espero vocês. Até lá.